Amém, amados irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Não preciso ficar falando, mas é um prazer sempre repetir que é uma grande honra estar aqui novamente junto com os amados irmãos. Apesar de online, é maravilhoso estar, porque eu sinto o amor dos irmãos. Quando acaba o culto, eu chego em casa, leio todas as mensagens que vocês mandam, faço essa questão de rever o culto, eu tenho esses toques na vida. Então, é um prazer imenso estar aqui novamente. E hoje é um dia totalmente especial, tudo é especial. O pastor Aloysio não lembra das coisas, mas eu sempre lembro. Hoje faz 2 meses que eu preguei a primeira mensagem, ali no cantinho ali. A mensagem, o título foi O que é o amor? Se você quiser, pode puxar aí, dia 5 de abril, vai estar lá a mensagem. E hoje, essa semana, na verdade, fizeram 2 meses que eu estou aí ajudando o pastor Aloysio nessa caminhada. Tem sido um prazer e um aprendizado gratificante para mim, tanto para mim como para minha família. É sempre um prazer imenso estar na presença do pastor Aloysio e da sua família, pessoas que a gente ama de paixão, de coração, e é um prazer imenso estar junto com eles. Por um outro lado, também é um outro dia muito especial hoje. Hoje é o dia do homem batista. Então, hoje, dia 7, comemoramos na Convenção Batista o dia do homem batista. Olha que data maravilhosa, né? Então, parabéns para todos os homens que estão aí online, para mim também, e espero que hoje nós possamos conversar sobre algo fabuloso, grandioso e maravilhoso, a gente. Então, deixei para falar dos homens no dia dos homens. Nada melhor que no dia de alguém você falar sobre esse alguém. E o título da nossa mensagem é Uma Espécie em Extinção. Novamente, o título da nossa mensagem é Uma Espécie em Extinção. Às vezes, o mundo fica preocupado com outros bichos que estão em extinção. É a arara azul, é o periquito da canária, é a tartaruga não sei das quantas, mas esquecemos que o homem está em extinção. Antes de iniciar o sermão, eu quero ler uma passagem que está num livro que eu indico a todos os homens para lerem. O livro é esse, Homem ao Máximo. Vou deixar aqui assim a capinha para todo mundo olhar. Eu indico a qualquer homem que queira ser homem ler esse livro. Essa passagem que eu vou ler é o desespero de uma esposa ao falar com o escritor deste livro. Diz assim a passagem que eu quero ler. Certo dia, eu me achava em meu gabinete, quando o telefone tocou. Atendi, e era uma senhora querendo saber se era o Dr. Edion Corey, que dava seminários para homens. Respondi que sim, e ela indagou se poderia tomar alguns minutos do meu tempo. Pelo tom de voz parecia aflita e comovida. É com muito temor e tremor que estou ligando, principou ela. Não gostaria que meu marido soubesse que conversei com o Senhor. Sei que o Senhor faz palestra para homens. Já ouvi seus áudios, acho suas mensagens falam poderosamente ao coração dos homens. E eu queria que dissesse a eles o que nós mulheres pensamos. E com isso, ela conquistou de vez a minha atenção. Eu não poderia conversar com meu pastor, nem com ninguém mais aqui sobre o que estou dizendo ao Senhor. Eles não iriam compreender. Meu marido é um bom homem, não perde um culto e raramente chega atrasado. Ambos trabalhamos na igreja. Eu sou professora de escola dominical e ele é introdutor. Somos cristãos e amamos a Deus. Em seguida, ela chegou ao que interessava.
Somos casados há muitos anos, disse a mulher com voz triste. E meu marido nunca conversou sobre as coisas espirituais em casa. Conversamos sobre tudo, mas ele nunca disse uma palavra sobre as coisas de Deus. A primeira vez que ele orou em voz alta na minha presença, já estávamos casados havia 15 anos. E só orou porque eu estava doente e pedi que orasse por mim. Ele é muito cuidadoso comigo, faz tudo o que pode por mim. Fico até com sentimento de culpa por falar dele pelas costas. Mas estou me sentindo muito sozinha. Já não sei mais o que fazer. Sinto um vazio em minha vida pelo fato dele não tomar a iniciativa de orar e falar das coisas espirituais. Quando meus filhos estavam em casa, eu ainda tinha com quem ler a Bíblia e orar. Eu lia e orava por eles. Mas agora todos já tomaram seu rumo. O último casou-se há cerca de 1 ano. Meu marido ganha bem e não preciso trabalhar fora. Então fico a maior da parte do tempo em casa. Mas estou me sentindo sozinha. Não é só porque os filhos estão criados. Não. É porque meu marido não assume a liderança espiritual da casa. Por favor, diga aos homens, onde o Senhor for pregar, que nós mulheres queremos que eles assumam a liderança do lar em todos os aspectos, principalmente na questão de orar e estudar a palavra de Deus. Se eles se dispuser a mudar e assumir a liderança, eu o amaria ainda mais. Por favor, não me entenda mal. Não é que eu não ame meu marido, eu o amo, mas é que eu desejo demais que ele assuma a sua posição de liderança no nosso lar. Esse é o desejo não só desta mulher, mas da maioria das mulheres cristãs espalhadas não só no nosso Brasil, mas em todo o mundo. E por isso, volto a repetir, que o homem é uma espécie em extinção. E é muito triste quando eu venho falar isso, porque eu estou falando de mim. Eu também sou homem, também estou incluído nestas colocações. Por algumas vezes, deixamos de fazer os nossos afazeres, porque temos muitos afazeres a fazer. Parece redundante, parece cômico se fosse engraçado, mas é a pura realidade do cristianismo ao qual estamos vivendo nos dias atuais. E eu faço sempre uma pergunta antes de iniciar as minhas pregações: aonde estão os homens? Cadê os homens dessa nação? Cadê os homens desse país? Cadê os homens do mundo? Principalmente, cadê os homens segundo o coração de Deus? Por que vocês sumiram? O que aconteceu de tão especial para que deixássemos as nossas obrigações espirituais para trás? O que há de tão especial no mundo? O mundo o qual nos levará para a morte, para a perdição, e o lugar de quem está na morte e na perdição é o inferno. E porque eu e você temos tendência de todos os dias, se não vigiarmos, orarmos e estarmos firmados em Deus, estarmos propícios a seguir a este caminho tão cruel, não só para nós, mas para a nossa família. Porque temos destruído os nossos lares, porque temos deixado para trás a nossa responsabilidade como homens que precisamos ter no nosso dia a dia. E a primeira resposta é uma resposta enganosa, fraudulenta, que dizem que depois do pecado as coisas mudaram.
e elas não mudaram. Então, eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, no versículo 15. E nós vamos começar, para ser redundante, pelo começo. Então, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 2, no versículo 15. Diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. A primeira coisa que nós vemos aqui, que Deus cria o jardim, cria todas as coisas e coloca o homem, e ali ele coloca o homem com uma função de criar, de cuidar, de zelar, de fazer prosperar aquilo que Deus havia criado. De novo, Deus pega o homem, coloca no centro do jardim com um propósito de cuidar, zelar e fazer prosperar aquilo que Deus havia criado. E onde estava a mulher nesse momento? Ainda estava no coração de Deus. Que nós vamos ver que a mulher é criada logo à frente. Então você não pode nem dizer, não, mas ali é homem, mulher, homem, menina, é homem, todo mundo, é todo... A mulher vai ser criada um pouquinho mais à frente. Mas há uma falácia, uma mentira, de que com o pecado as coisas mudaram. Que com o pecado houve uma divisão de carga. E eu vou continuar contigo, lá no início, em Gênesis agora 3, no versículo 17 ao versículo 19, depois do pecado, a minha caneta já caiu, mas está bonito, deixa ela ali que ela deve estar mais preocupada do que eu. Em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e versículo 19, diz assim: e ao homem declarou, Deus declarou, visto que você deu ouvido à sua esposa, e comeu do fruto da árvore, da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por causa de quem? Por causa dele. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela lhe dará espinho e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó voltará. Volta para mim ao 17, que acho que essa versão está diferente. E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara, que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Deixa nesse versículo. Podemos tirar alguns ensinamentos antes de partirmos para onde eu quero ir. A primeira, já cai sobre terra, que o erro do pecado não foi da mulher. Presta atenção que Deus diz para o homem: maldita é a terra por causa da mulher, por causa da cobra. Maldita é a terra por sua causa. Quem Deus colocou no meio do jardim para cuidar de toda a sua criação? Foi Eva? Foi a cobra? Deus colocou no centro do jardim do Éden para que cuidasse, zelasse e fizesse prosperar todas as coisas que ele havia criado o homem. E a responsabilidade de ter pecado é somente do homem. E a terra foi maldita porque o homem pecou. E nós vamos ver que ele diz ainda que... Passa mais uma para fazer um favor. Mais uma. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Ele não diz, você e sua mulher, juntos, com o suor do rosto de vocês,
comerão do pão da terra, buscarão o sustento. De novo, Deus chama a mulher e dá a sentença. Deus chama o homem, dá a sentença. Deus chama a serpente e dá a sentença. E as sentenças são diferentes, cada um dentro da sua responsabilidade. Então eu e você, homens, não mudou nada desde a criação. A responsabilidade de cuidar, de zelar e fazer prosperar a criação de Deus ainda é minha e ainda é sua. A responsabilidade de cuidar, zelar e fazer prosperar os nossos lares ainda é minha e sua, e está em todos os âmbitos, seja ele financeiro, seja ele de cuidado e amor, e seja ele espiritual. Não transfira para a sua mulher aquilo que é responsabilidade sua. E você, jovem, que está pensando em casar com o Marquinhos, Joãozinho ou Fabinho, porque é bonitinho, você está entrando pelo cano sem saber. Quem vê cara não vê coração, e principalmente não vê a alma. Você precisa casar com homens que amem a Deus acima de você, porque Ele será capaz de te amar como você merece. Mas a gente precisa entender então aonde estão as falhas dos homens. O que aconteceu? Cadê esses homens que sumiram, que estão em espécie em extinção, enquanto estamos clamando pelas tartarugas marinhas, enquanto estamos clamando pelas tartarugas, pelas araras azuis e por outros animais, estamos esquecendo de orar pelo principal objeto que tem o poder de cuidar, zelar e fazer prosperar a criação, o homem. Então eu quero começar dizendo uma coisa para você. Eu e você fomos chamados para amar incondicionalmente. Abra para mim Efésios 5, versículo 25. Efésios 5, versículo 25. Amar incondicionalmente. A palavra incondicional quer dizer realizar de modo obrigatório, em qualquer situação ou circunstância. A palavra incondicional quer dizer se realizar em todo momento, em qualquer hora, independente da condição, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo. Eu e você somos obrigados a amar a nossa família incondicionalmente. Não é porque ela é bonita, não é porque ela tem uma vida financeira legal, não é porque ela me faz bem, não é por causa disso, é porque eu e você fomos chamados a amarmos as nossas esposas incondicionalmente, sem motivo, porque essa é a função do marido e do homem. Diz assim: marido, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Amar a esposa como Deus, como Jesus amou a igreja. E sabemos como é que foi esse amor. Se nós olharmos em Mateus 26, 39, Jesus olha e diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas contudo faça a sua vontade e não a minha. Foi com dor e sofrimento, mas Jesus em nenhum momento voltou atrás do propósito ao qual o Pai deu a ele. E eu e você, homens chamados por Deus, precisamos ter em mente, em nossos corações, que precisamos amar as nossas esposas, não porque elas fazem por nós, não porque elas são, não porque elas são bonitinhas, ou porque elas são assim ou são assado, porque o nosso cerne do homem, um homem chamado segundo o coração de Deus, é amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja.
E não tem circunstância, e não tem situação, é incondicional, é aquilo que tem que ser feito, é obrigatório. Se você quer ser um cristão, segundo o coração de Deus, você é obrigado a amar a sua esposa e ponto. E amar a sua esposa é colocar as necessidades dela à frente das suas. É colocar as necessidades e o cuidado dela na frente da sua. Eu vou contar uma historinha pequena, rápida. Eu, logo quando comecei a trabalhar, já falei isso, vou repetir, eu acho minha esposa uma mulher linda. E uma vez, logo quando a gente casamos, eu ganhava um salário mínimo e tinha que viver com aquilo. E minha esposa tinha acabado de fazer a unha, e ela estava lá lavando louça. E ela estragou a unha dela. E eu vi o quanto aquilo deixou ela triste. Eu ganhava na época dinheiro para almoçar na rua. Eu tinha uma caixa de impressora. E ali, todo dia, eu saía para trabalhar. E em vez de almoçar, eu pegava o dinheiro do almoço e jogava na caixa da impressora. E assim eu fui fazendo. E assim eu fui fazendo. E minha esposa não sabia o que estava acontecendo, porque todo dia eu chegava em casa tremendo, mas era porque eu estava com muita fome. Passei o dia todo trabalhando, carregando peso. Na época eu carregava muito peso, batendo caixa, andando para cima e para baixo. E minha esposa não entendia porque eu me tremia tanto. Eu falava, não, deve ser algum problema, estou nervoso, não sei o quê. E aí eu continuei nesse propósito. E no dia das mães, graças a Deus, eu consegui comprar uma máquina de lavar para minha esposa. E lá eu dei para ela. E eu vou te falar que naquele momento, eu entendi o que era amar incondicionalmente. O sorriso da minha esposa, a felicidade da minha esposa naquele momento, valeu todo o sacrifício que tinha sido feito. E foi mais gratificante para mim do que para ela. As coisas lá em casa mudaram. Às vezes, uma atitude sua muda tudo. Amar incondicionalmente é você chegar em casa e você saber como foi os seus filhos na escola, como é que foi os dias deles, orar com eles, ser ali presente com eles, mostrar interesse genuíno por eles, depois você sentar com a sua esposa, colocar a sua esposa também, conversar, entender como é que foi o dia dela, quais são as necessidades dela, o que ela precisa, o que foi bom, o que foi ruim, e você é o último a dormir. Pô, Carlos, mas eu trabalho no outro dia. Eu sei, no outro dia tu vai acordar, Deus vai te sustentar. Eu sou o último a dormir em casa. Às vezes o pastor Luiz fala comigo de madrugada, e no outro dia eu acordo às 5 da manhã para ir trabalhar, para levar minha filha para trabalhar, na verdade. Deus renova, porque eu sei qual é o meu papel dentro do meu lar. Então Deus renova, e isso é necessário para que a gente chegue nos outros atributos de um homem de verdade. E o segundo atributo é que ele seja sacerdote do seu lar. Abra para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Então, o primeiro, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Eu e você temos o papel de sermos sacerdote do nosso lar. E o que o sacerdote do lar faz? O que o sacerdote do lar faz? Ele pega as necessidades, e por isso eu falei que é importante você, de manhã, na hora que você chega, você conversar com os seus filhos, com a sua esposa, entender como é que foi o dia, as dificuldades que eles tiveram, quais foram os percalços do momento deles, e você vai pegar tudo aquilo, e você é o sacerdote do seu lar, e você vai levar a Deus, e vai dizer, ó Deus, toma aqui em suas mãos tão poderosa, Pai, este problema que a minha filha, o meu filho está passando na escola,
escola, Pai. Abre a mente para que ele tenha entendimento lá em física, em matemática, em português. Ó, Pai, que aquele menino e aquela menina que estão perseguindo meus filhos, Pai, que eles possam se afastar, ter um encontro contigo. Ó, Deus, toma a vida da minha esposa em suas mãos, Pai. Ó, Pai, tem achado ela tão tristinha no seu coração, Senhor, que o Senhor possa fazer, Pai, uma obra maravilhosa. Ensina-me, Pai, como suprir as necessidades para que eu possa ser um canal de alegria neste momento tão triste da minha esposa. Esse é o seu papel, pegar as necessidades da sua família e levar a Deus como um sacerdote bem aprovado por Deus. E temos fugido desse papel. Chegamos em casa cansados, tomamos banho, trocamos de roupa e vamos dormir. E ainda fazemos uma oração porca. Senhor, obrigado pelo dia. Em nome de Jesus, amém. Deus nem ouve essa oração. Isso é uma oração porca, cara. Imagine se a sua esposa te faz uma declaração porca no dia dos namorados. Qual seria seu sentimento? E a gente quer que Deus receba as nossas orações porcas, os nossos disquinhos. Na época da tecnologia, se demora, tem alguém que grava no celular a oração, bota para tocar, fala, Senhor, essa aqui é a minha oração de todos os dias, bota lá para tocar, e Deus escuta. Eu e você somos sacerdotes chamados para ter responsabilidade de abraçar a nossa família e levar ela até Deus. E por que não temos feito isso? O que tem sido tão importante na sua vida? O que tem sido mais importante que esse papel? O segundo papel de um homem, segundo o coração de Deus, é ser profeta da sua casa. Um homem foi chamado para ser profeta. Pô, mas você já falou de sacerdote, profeta e sacerdote, não entendi. As funções são diferentes. O sacerdote, ele leva as necessidades do ser humano até Deus. E o profeta pega aquilo que Deus fala e leva para o povo. O sacerdote pega as necessidades do povo e leva a Deus. O profeta pega a palavra de Deus e leva para o povo. E o relato dessa mulher desesperada no livro mostra que não temos feito o nosso papel de profeta nos nossos lares. Eu vou pegar o exemplo de Esdras 7, versículo 10. Esdras reúne todo o povo e ali Esdras faz aquele apanhado, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Sabe quando você vai ser o profeta da sua casa? Quando você decidir dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensiná-la. Vamos ver que há uma crescente neste ensinar. Primeiro você dedica-se a se estudar. Qual o tempo que você tem dedicado à leitura diária da palavra de Deus? Em que momento da sua vida você tem dedicado à leitura da palavra de Deus? Depois que você dedica à leitura, você pratica. Então eu vou lá, aprendo como fazer um bolo. Depois que eu aprendo, eu vou fazer o bolo. Vou colocar em prática aquilo que eu aprendi. E na vida de Deus espiritual nossa é a mesma coisa. Nós vamos vir aqui no nosso manual, na nossa receita de bolo, e vamos ler, vamos dedicar-se a ler, e depois vamos praticar. E quando nós começamos a praticar, nós começamos a entender como aquilo funciona na prática, a gente começa a ensinar. E muitas vezes você vai ensinar muito mais pelo seu exemplo do que pelas suas vozes. E quais exemplos você tem dado dentro da sua casa? Papai não tem tempo para mim? Meu marido só anda correndo para cima e para baixo? Precisamos ser profetas de Deus. Nos nossos lares, principalmente. E ainda vou falar um pouquinho mais. Homens, se houver uma programação na igreja
e o pastor chama, você se dedica com aquela dedicação invejosa, que você pega a palavra ali de manhã, de tarde, de noite, ora, entra em jejum, faz propósito e faz tudo, e chega aqui uma palavra, uma benção, não sei o que, em casa você não é capaz nem de falar, Deus te ama e eu também. O seu primeiro ministério se inicia em casa. Se em casa não há ministério, o seu ministério é falido na igreja. Precisamos de homens dentro dos nossos lares. O quarto é ser provedor. Provérbios 24, 27. Já lemos de Gênesis 3, 17 a 19. Eu poderia ficar até ali, mas eu vou ler um outro texto. E aí eu quero dizer para vocês, jovens femininas, Joãozinho, Marquinho e Fabinho são bonitinhos, mas o tempo passa. E quando o tempo passar, o que eles terão para te oferecer? A boniteza não se coloca em mesa. Já dizia alguém muito sábio. O tempo chega para todo mundo. Para todo mundo. Não só para ele, para minha pessoa, nem para outras pessoas. Chegam para todo mundo. O pastor Luiz ainda está muito bonito, mas vai chegar um tempo que ele vai também estar um pouquinho mais feio, mas ele ainda está bonitinho. Não vai demorar muito o que ele está falando. Então está assim, ó. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronto a sua lavoura, depois constitua a família. Olha que maravilhoso, jovens que querem casar, preste atenção nisso. Primeiro, você tem que terminar o seu trabalho. Depois, você vai deixar prontas as suas lavouras. E depois, você constitua uma família. Primeiro, você vai estudar. Não vai ficar lá no videogame, na internet o tempo todo. Não que você não vai ficar no videogame, não vai ter o seu tempo de diversão, mas você precisa se preparar. E aí você primeiro se prepara. Depois que você se prepara, você procura uma estabilidade no emprego. E depois você constitua uma família. Há uma sequência. E hoje, infelizmente, eu vejo as meninas se perdendo com os carinhas que não deveria estar. Porque ser homem hoje, para o mundo, e aí, se você é assim, meu irmão, corte isso agora da sua vida. Isso é coisa mundana, não é coisa bíblica. Ser homem hoje é falar palavrão, né? Aquele que parece que falar palavrão te engrandece. É beber a beça porque você se torna popular. E você pegar todo mundo, porque você acaba sendo disputado. E aí as meninas acabam sendo levadas por esta historinha de que eu posso me orgulhar, porque todas estiveram lá, mas quem ficou fui eu. Minha irmã, te garanto que ele não só está com você, você ainda que não sabe, uma hora tu vai descobrir. Aquele que pega todo mundo, ele não pega ninguém. E aí essa fica para os homens. Um homem de verdade não é aquele que conquista um monte de mulheres. O homem de verdade é que consegue conquistar a mesma mulheres todos os dias, depois que ela conhece quem ele realmente é. Porque quando moram separados, tudo é maravilhoso. Tanto para um lado como para o outro. Eu falo isso às vezes com a minha filha. O namorado chega lá, tá bonita. Eu falo, essa conta é cara, filho, tu vai ter que pagar um dia. Tu está preparado para isso? Tu já viu o que tu vai ser na vida? Está estudando? O que você quer da vida? Porque ela está bonitinha assim, porque tem base, tem sombra, tem batom, tem perfume, tem roupa, tem não sei o que. Quando você levar, filho, essa continha é toda sua. Assuma a sua responsabilidade. Teve um que apareceu em casa, depois que eu falei isso, 3 dias depois ele sumiu. Quando eu contei a verdade para ele, ele desesperou e foi embora. Não voltou nunca mais. Não lembro nem qual é o nome do rapaz. Para você ver. Foi lá, pô, eu vim aqui porque, né, a gente está se conhecendo, eu queria saber.
se a gente pode... Eu falei, filhão, senta aí, vamos orar. Primeira coisa, orei. Quando acabei de orar, eu já dei o papo para ele. Eu falei, quem é você? O que você faz da vida? O que você quer para o seu futuro? E papapá, e peperere pão duro. Minha filha é bonita? É. Mas aqui por trás tem Mary Kay, tem Boticário, tem não sei o que. Isso tudo é caro. Você vai bancar? Porque se você não bancar, você vai ver como ela é. E a primeira coisa que tu vê, outra que tem alguém bancando por trás, que também está bonitinha, tu vai querer fugir. Se tu fugir, eu vou atrás de você. E 3 dias depois sumiu. Filha, se tu estiver ouvindo, te amo. Papai te ama demais. Então, o homem precisa ser provedor. Isto não quer dizer que o homem tenha a obrigação de fazer todos os caprichos das mulheres. Mas ele precisa suprir o essencial. O homem precisa ter condições de suprir o essencial. E aí, vou falar agora de capricho, um pouco, que ainda tem tempo aqui, estou controlando o tempo por causa da ceia, se o relógio estiver certo ali. Capricho eu já falei isso quando falei de mulheres. Hoje foi um dia, eu fui lá com a minha esposa, quando eu cheguei da onde nós estávamos, e fui lá pegar a encomenda dela do Boticário. E eu vou falar para você, é maravilhoso esse momento. Porque é um momento que eu invisto na minha esposa. E vou te falar aqui um segredo, homem. O casamento é igual uma poupança. Você vai lá e investe, 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 e depois você vai lá e retira. O cara só quer retirar, não vai rolar. Você precisa investir. Investir em todos os âmbitos que você puder. E às vezes, o mimo não precisa ser caro. Eu já falei do Kit Kat, eu vou falar um outro segredo. Amor, vou ter que contar alguns segredos aqui. Porque a gente tem que falar para os homens poderem, né? A gente precisa trocar uma ideia. Uma vez, a gente estava passando por uma situação, igual a gente está passando agora, bem difícil, e eu não tinha dinheiro, porque a gente tinha gasto dinheiro com médico, com tratamento, com remédio, com um monte de coisa, e remédio no Brasil é caro, infelizmente. E não tinha dinheiro. Mas a loja americana, né, tem aquelas promoções maravilhosas, 3 barras de chocolate por R$10. Isso é bênção. E aí eu fui lá, né, e comprei aquelas 75% cacau, que era bem amarga, né, e eu peguei barra de chocolate, baratinho, eu e você temos condição, umazinha R$5, 4 e pouco. Peguei a barrinha de chocolate e aqui eu fiz, escrevi, amor, esse chocolate é igual ao momento que estamos passando. Feche os olhos e mastigue ele, e pense na vida. Se você reparar, ele tem muito amargor, mas no final ele é doce. Então vale a pena continuar comendo ele. Vale a pena continuar vivendo. Sabe quanto isso custou? Se eu fosse comprar um chocolate, daria R$4. Se você não tem R$4, cara, começa a correr atrás aí que você precisa fazer alguma coisa da vida. Porque não ter R$4 está ficando difícil. A gente precisa inovar, ser provedor, amar, é querer estar a todo momento. Eu não saio para trabalhar antes de tomar um café com a minha esposa. É necessário, é importante. E quando eu vejo que eu vou ter que sair muito cedo, que às vezes eu preciso chegar às 5 da manhã no trabalho, eu preparo o café e deixo na mesa. E deixo um recadinho, te amo, tenha um bom dia. É simples. Às vezes a gente quer elaborar coisas maravilhosas, não precisa de coisas grandiosas. Você precisa amar incondicionalmente. E aí você terá o que você quer. A quinta é protetor. E essa, filho, eu viro o Sylvester Stallone lá em casa. Você vai ver esse carinha aqui maneiro, mas não mexa com a minha família. Você não irá querer ver o meu outro lado. Coloque 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. O homem precisa ser protetor do seu lar.
E o protetor é aquele que abraça todo mundo e todas as flechas que vêm vai acertar ele, menos a sua família. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e a tratem com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vocês precisam tratar as suas esposas, levando em consideração como elas se forem a parte mais frágil, e elas são. E você, meu camarada, precisa abraçar e deixar que as flechas te peguem, acertem as suas costas, que você seja açoitado, assolado, mas nunca que este problema aflinja a sua família. E o protetor é aquele cara que é cabra macho mesmo. É o cara que é, pau para toda a obra. É aquele cara que está disposto a dar sua vida pela sua família. Não é aquele cara que está sentado no sofá, o cachorro late, e ele fala, amor, vai lá ver quem é. E a esposa sai com uma vassoura desse tamanho e fala, não, amor, não é ninguém não, é só o cachorro latindo para o cachorro do vizinho. O cara que é macho, ele vai levantar e ele vai lá ver. Ele é o protetor. Ele vai lá ver, meu amor, deixa que eu vou. O cara protetor é o cara que o filho está tendo problema na escola, ele vai lá e vai falar, opa, o que está acontecendo com o meu filho? Eu quero saber, eu sou o pai. Eu vim aqui que eu quero saber o que está acontecendo com o meu filho. O meu filho é responsabilidade minha, não da escola. O que está acontecendo? O protetor é o cara que vai ver a esposa chorando e vai abraçar e falar, meu amor, divida comigo o seu problema porque eu estou aqui para te ajudar a resolver. O cara protetor é aquele cara que quando o vizinho falar mal da família, ele vai chegar para o vizinho, meu irmão, se tu tiver alguma coisa para falar da minha família, tu fala comigo. Não fala com o vizinho não, fala comigo. Um dia o vizinho foi falar um negócio lá, eu fui lá na porta do vizinho e bati. E aí, meu camarada, tudo bem, cara? Como é que você vai? Pô, eu estou sabendo aí que tu falou. O que você tem para falar? Fala para mim, eu estou aqui, eu quero ouvir. O que você tem para falar? Fala para mim, quero te ajudar a resolver. O que você tem? E aí falou, não, que as crianças estão gritando muito. Eu falei, o problema do ser humano é ter nascido com 18 anos. Ninguém foi criança nesse mundo. Porque quando a gente fica velho, a gente fica ranzinza. A gente não quer que a criança ria, a gente não quer que a criança jogue bola, a gente não quer que a criança solte pipa, a gente não quer que a criança faça nada, a gente quer que a criança seja igual a gente, aqui ó, serinho, na igreja, ó, a paz do Senhor, meu irmão. Não, a criança é feita para ser criança. Então, protetor é aquele camarada que está disposto a dar sua vida em proteção à sua família. É alguém que considera a sua esposa como a parte mais frágil e a trata com honra. E a trata com honra, não é só olhar como a parte mais frágil e desprezar ela e ser soberbo de falar, eu sou a parte mais forte da minha casa. Não, é tratar ela com honra. Ela é a parte mais frágil porque ela é a tua emoção. É porque ela é que sustenta a sua emoção e você é ingrato. Você é um ingrato, você não reconhece os valores da sua esposa. Porque quando você sai, a sua esposa dobra os joelhos e está orando por você e você não vê. Enquanto você sai, a tua esposa está lavando a sua roupa e você não vê. Enquanto você sai, a sua esposa está cuidando dos seus filhos e você não vê. Enquanto você sai, a sua esposa está arrumando a sua casa e você não vê. Enquanto você sai, a sua esposa está arrumando a caminha para ficar quentinha, para quando você chegar, ter onde repousar o seu descanso. Você não vê e a sua esposa está lá fazendo tudo e você é um ingrato e não a protege nos momentos que ela mais precisa. Você precisa ser o protetor do seu lar. E por isso eu digo, homem é uma espécie em extinção. É triste falar isso. Demais. Demais. Uma vez eu vi uma pregação, não me lembro agora qual foi o pastor, mas ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Antigamente,
o homem, né, desenhado por Hollywood, né, e pegou uma comparação, era aquele cara, né, o Rambo, né, era o Jean-Claude Van Damme, eram os caras que mexeu com a família, a pancada comia, filho. Ele ia até resgatar a família. Hoje em dia, os ídolos são Justin Bieber, Leonardo DiCaprio. Infelizmente, ele falou e é uma realidade. MC Kevin. O outro que morreu, que tinha 250 mulheres, que eu esqueci o nome agora também. Um outro MC aí que morreu no ano passado, tinha 250 mulheres, 300 filhos. Essas são as referências de homens que os nossos filhos estão tendo, porque eu e você temos deixado para trás o nosso papel como líder do nosso lar. Os nossos filhos têm crescido tendo referência em Filadélfia. Nosso filho está em casa comendo feijão, arroz e ovo. E aí a gente ainda tem a coragem de postar nas redes sociais. Cara, cative a sua esposa. Cative. Eu sempre procuro fazer os mimos, nem sempre dá, mas eu procuro e a minha esposa vai entender que o dia que eu não faço é porque não dá, porque eu sempre estou fazendo. Perto de onde eu trabalho, vou fazer um comercial aqui, depois eu vou querer um desconto. Tem um lugar chamado Fada Madrinha. Cara, umas tortas maravilhosas. Sempre quando dá, eu levo uma para minha esposa. Sempre quando dá, eu levo. É um mimo. Você pensa que não, mas isso agrada o coração da sua esposa. Mas tem uma coisa para finalizar, que eu e você precisamos fazer, porque precisamos fazer. Está escrito, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ao vivo é um pouco diferente, mas a gente vai se adaptando. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A sua família é o seu primeiro ministério. Não adianta você chegar na igreja, cantar em altos louvores, dançar no sapatinho de fogo, rodopiar no Espírito Santo, falar em línguas estranhas, bater o tamborim santo, subir no púlpito. Se você não cuida dos seus, você é pior que o descrente e negou a fé. Família, o melhor de Deus. Porque eu e você temos fugido da nossa realidade perante a nossa família, se era o melhor de Deus. Porque eu e você temos negado a fé e sido pior que o descrente, deixado as nossas famílias para trás, enquanto estamos vivendo algo que não é o que Deus quer que nós vivamos. Que Deus possa te chamar homens, para ser homens de verdade, para assumir o seu papel perante a sua família e a sua sociedade, que você possa vir ser um espelho agradável aos olhos dos seus filhos, que a sua esposa possa se sentir amada, protegida e cuidada por você, e que sua casa dê frutos porque você soube cuidar, regar e administrar. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar. Senhor Deus Pai, clamo a Ti, Pai. Clamo de uma maneira especial, Pai. Clamo pelo despertar dos homens desta nação, Pai. Que os homens que estão escondidos atrás de inverdades das quais o mundo coloca em sua frente como uma ideologia de vida, Pai,
que essas grades que os aprisionam, Pai, possam ser derrubadas hoje, em nome de Jesus, Pai. Que os homens possam ser libertos dessas prisões que estão deixando eles cegos, que eles não enxergam o mal que eles estão fazendo para as suas famílias, que eles não enxergam que eles estão negando a sua responsabilidade para o seu lar. Que eles possam vir, Pai, ser cheios do seu Espírito, que eles possam vir, Pai, ser despertados por Ti, Pai, que eles possam vir escutar a sua voz, fazer a sua vontade, que homens possam ser levantados no dia de hoje, que possam vir acontecer um quebrantamento espiritual nos lares dos homens que estão me ouvindo, Pai, e dos que ainda irão me ouvir, Pai. Ó Senhor, toma esses homens em suas mãos, façam mudanças, Pai, mudanças que venham refletir, Pai, não somente na vida dele, mas na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, em todos os lugares aonde esses homens estejam, Pai. Oh Deus, que essa raça não seja extinta pelo pecado, Pai, que esta raça não seja extinta, Pai, pelas manjares do mundo, pelas provações que eles passam, Pai, mas que essa raça, Pai, venha vir dar glória a Ti e passar marchando pelas dificuldades, Pai. Que esse povo, Pai, que Te chama pelo Seu nome, Pai, venha Te adorar, dobrar os seus joelhos e buscar a Sua face, Pai, a fim de se quebrantar perante de Ti, Pai. Ouva o clamor desses homens, Pai, que agora estão, Pai, elevando os seus pensamentos a Ti, Pai. Ouve, Pai, o meu clamor, Pai, quebranta os nossos corações, nos faz vaso novo, Pai, para que possamos ter a honra de receber a porção do Seu Espírito, para que venha transbordar em nós o Seu querer, a Sua vontade, Pai, que possamos, Pai, fazer o diferencial todos os dias, Pai, que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida, Pai, e acima de tudo, que possamos ser os líderes espirituais do nosso lar, Pai. Ó Senhor, ajude os homens, Pai, desperta-os, e mulheres, não tome o papel que não é seu. Ore a Deus, para que Deus venha quebrantar o coração do seu marido, e deixe que ele seja o líder da sua casa, e que Deus nos abençoe.